Olá, meu irmão. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto assim diferente. Para você que não me conhece, eu sou o Pai Guimarães, sou um sacerdote umbandista, sou presidente do Movimento Chega e presidente da Abratu, Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé. A pergunta que eu coloco e vou responder para vocês é: magia negra existe? Magia negra faz parte da Umbanda? Não, meu irmão. Magia negra não faz parte da Umbanda. E a Umbanda, de certa forma, para mim, meu ponto de vista, eu acredito que você que é religioso também vai acreditar e deve praticar isso na sua casa. A magia negra não existe. O que existe é Deus e a magia, tão somente. Um exemplo que eu dou para começar a minha ilustração é a faca. A faca, ela existe. Ela corta o pão, ela pode cortar o alimento, a carne, ela pode ser usada para tantas coisas boas, mas ela na mão de uma pessoa que não tem escrúpulo, que não tem moral, que não tem ética, ela pode matar. Ela pode matar. Então eu digo, magia negra, para mim soa até como um termo pejorativo, racista, preconceituoso. O que existe tão somente é a magia. O que nós podemos dizer que algumas pessoas rotulam e põem como magia negra é a atuação do baixo astral, é do espírito que foi perdido, que está desorientado, é aquele que passou a viver e a caminhar nas trevas, no mundo escuro, perdido na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho, na sua própria ambição de interesse, de facilidade, de alimentação do seu próprio ego. A Umbanda, uma religião que pratica o amor, que pratica o respeito ao próximo. Outro dia eu participei de um programa, muitos dos meus irmãos devem ter me visto, e lá quando fui questionado sobre a magia negra, que as pessoas associam, tem pessoas que dizem que a Umbanda combate a magia negra. Não, meu irmão, a Umbanda não combate a magia negra. A Umbanda, ela combate a influência do baixo astral na vida das pessoas. A vibração negativa, aquela que quer te atrapalhar, aquela vibração do espírito que está perdido, que quer levar as pessoas para o caminho da droga, para o caminho da mentira, para o caminho da perdição. Na Umbanda, nós vibramos as energias da luz, a energia do bem, a energia do amor e da prosperidade. Então na Umbanda, categoricamente eu afirmo, não existe a magia negra, porque o verdadeiro religioso, aquele que conhece a magia, que conhece o feitiço, que conhece as mandalas, as cabalas, que conhece o encantamento de uma reza, o poder de uma oração, o poder da invocação das energias, ele vai usar isso só para o bem. Ele vai usar para fazer com que a pessoa descubra o seu valor interno. Ele vai usar para que a pessoa consiga descobrir os seus dons, as suas qualidades. Que ele possa colocar essa força interior que Deus deu para ele a serviço da família, da caridade, da religiosidade. E cada um encontra a melhor forma de fazer, né? Então, quer dizer, por isso também que nós temos vários tipos de Umbanda. Nós não podemos discriminar aquela Umbanda que tem atabaque, aquela Umbanda que é o pé no chão, aquela Umbanda que põe a mesa branca no salão e faz as suas orações para os espíritos, que é uma Umbanda mais kardecista. Nós temos a Umbanda cristã, que é aquela Umbanda que pega, que invoca pontos, passagem da Bíblia. A Umbanda é uma religião que agrega nela tudo aquilo que pode fazer bem ao ser humano. Tudo. Existem muitas pessoas notáveis aí que poderiam falar muito mais e melhor colocado sobre magia. Temos. E essas próprias pessoas nos seus cursos, nas suas palestras, eles colocam categoricamente: magia é magia e tão somente magia. É como você vai usar essa magia, é como você vai invocar os poderes da magia, é que você vai determinar o que ela vai provocar na vida de uma pessoa.
E quando a pessoa se permite também, né? Nós temos, senão não existiria Deus. Onde está a força de Deus? Aonde está a grandeza de Deus? Está presente em tudo e em todos os momentos. Então, se você baixar a sua cabeça, então você está baixando o seu padrão vibratório. Então você está deixando que o baixo astral domine a sua consciência, o seu pensamento e as suas ações. Mas se você, mesmo diante da tentação, mesmo diante da provocação, mesmo diante do desafio do dia a dia, daquilo que nós sofremos de traição, enganação, mentira, você levantar sua cabeça e você firmar o seu pensamento na fé que você tem, em primeiro lugar em Deus, na fé que você tem naqueles que te acompanham, que são os seus guardiões, são os seus orixás, são as suas entidades. E aí eu tenho que falar, não importa a religião que você tenha, toda religião, quando caminha na estrada do bem, para o bem das famílias, tem a bênção de Deus. Deus não criou religião. Religião é um alimento, tão somente. Seria a mesma coisa falar que a feijoada é boa, a macarronada é do diabo. Não, o bacalhau é que não presta. De forma nenhuma, meu irmão. Todos os alimentos, cada pessoa se acostuma e cria uma rotina em sua vida naquele tipo de alimento. O arroz, o feijão, a batata frita e o bife, a saladinha de tomate, e toda quarta-feira uma feijoada, no sábado depois de um meio-dia de trabalho, com uma caipirinha. É o prato brasileiro. Agora você vai na Itália, é a macarronada. Então não podia dizer assim, não, no Brasil nós temos a Umbanda, que é a macumba, né? Que é a alegria, a vibração, é aquela coisa, aquela mistura do índio com o africano, com aquilo que é a formação, a miscigenação do povo brasileiro. Na Itália, a Igreja Católica, né? Também é boa. Os cristãos, os evangélicos, quantos pastores religiosos nós temos por aí? Agora tem intolerante, tem o intolerante lá fora e tem o aproveitador aqui dentro, que para ele é interessante propagar a desinformação, para ele é importante propagar que a magia negra existe, para ele é interessante porque ele faz a pessoa ficar refém e escrava dele, porque ele é o babalorixá, ele é o pai de santo, ele é o orientador espiritual, dirigente espiritual que pode livrar ele da magia negra que foi feita para que ele perdesse o emprego, o trabalho e tal. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Eu fico revoltado com isso, porque é isso que fundamenta e dá força para que aquelas religiões eletrônicas fiquem nos perseguindo e nos rotulando. Então nós temos que propagar. Foi por isso que eu fiquei incentivado de gravar esse vídeo e dar resposta para algumas pessoas que até ontem estavam no banquinho da assistência para aprender o que é religiosidade. Pastor, lê meia dúzia de livros, que eu faço questão, que é importante ler, se informar, participar de curso, de palestras, mas é importante também compreender o sentido da coisa e praticar. Não adianta você ler 50 livros, senão não existiria faculdade de medicina. Entrega os livros, toda pessoa vai ler todos os livros durante um ano e aí vai se falar que é médico. A pessoa vai pegar lá o direito penal, vai ler todos os livros de direito penal e vai falar que é advogado. Não, meu irmão, ele vai ter que estudar, ele vai ter que formar, ele vai ter que provar que absorveu o conhecimento e depois vai ter que praticar, porque se ele não tiver prática e experiência, ele não vai ser reconhecido como um profissional que tem capacidade, que tem história. Mesma coisa é a questão da religiosidade. Não adianta você só ler, você tem que praticar, você tem que exercitar, você tem que dar exemplo de persistência, de resistência. Quantas pessoas já não passaram lá com o marinheiro Gerson, na Estrela Guia, tiveram orientação da sua vida e as coisas aconteceram, mas ele se diz hoje religioso, mas não sabe ir lá pegar a bênção e agradecer a orientação. Não, ele é o melhor, elas são os melhores, porque eles, para mim, disfarçadamente, comerciantes da fé. Porque existem muitas formas de você ser comerciante. Comerciante não é só aquele que cobra consulta.
Comerciante não é só. Comerciante da fé não é aquele que dá curso. Não, esse não é o comerciante. Esse aí é o profissional, é o cara que está dando conhecimento, está compartilhando, igual o professor. O professor não é comerciante, ele é um profissional. O profissional, ele é educador. Então quem dá o curso lá certinho, eu conheço vários, são educadores, merecem receber pelo seu trabalho. Agora tem gente que cria uma capa, se apresenta como religioso, mas na verdade são comerciantes. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero deixar marcado o meu ponto de vista, aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada religiosa, que vão aí 30 anos, 12 anos de casa aberta. Muita gente antigamente questionava, mas hoje não pode questionar, porque o tempo passa e nós vamos escrevendo a nossa história de acordo com a nossa caminhada, nossas ações. Então eu digo para você, meu irmão, não deixe que as pessoas propaguem. A Umbanda não combate e nem pratica magia negra, até porque ela não existe. O que existe é o ser humano que está desviado da luz. É o ser humano que está desencontrado da verdade. É o ser humano que, para alimentar a sua vaidade, para alimentar o seu ego e para tentar encurtar o seu caminho numa estrada que não tem atalho, ele procura qualquer artifício e acaba se associando com baixo astral. Ele acaba se entregando, se vendendo. Então pense nisso. E se caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim. Entra no site da Estrela Guia ou entra no meu site, Pai Guimarães, que nós vamos fazer questão de alguma forma responder as questões e daqui para frente nós vamos começar a gravar vídeos com a resposta daquilo que você pergunta. Me perguntaram, me questionaram, me mandaram um e-mail até mal criado, dizendo que eu era infantil, que eu era abusado de falar as coisas pela minha cabeça. Não é da minha cabeça, meu querido. É ensinamento que colocaram na minha cabeça. Ensinamento que veio de um marinheiro que é a luz da minha vida e a luz da vida de muitas pessoas. É o ensinamento que vem de Exu Mangueira, que há 30 anos trabalha comigo. E ele nos ensina: a magia negra não existe. Não existe o bom, não existe o errado, não existe o certo. O que existe são pessoas desencontradas, que não respeitam a família, que não respeitam o próximo, que não respeitam o princípio da própria religiosidade que praticam. Não sabe perdoar, não sabe relevar e não sabe enxergar o próprio sentido do que ensina. Então eu digo para você, vamos praticar a Umbanda, não vamos falar só dela, vamos praticar a Umbanda entre nós, dentro da sua família e para a sociedade, para que eles não enxerguem mais a Umbanda como um local onde se cultua demônio, tá certo? E eu desafio a qualquer um desses falsos pastores a um debate, a um encontro teológico, religioso, para falar de prática religiosa. Desafio. Tenho certeza que esse vídeo não vai ser visto só por um bandista, não. Porque os nossos sites, nós sabemos, são visitados por muita gente evangélica que posta lá mensagens mal criadas. E a esses eu falo, convido o seu pastor, convido todos esses notáveis intolerantes que vão para a televisão agredir a nossa Umbanda e a nossa religiosidade, a pegar pessoas que tenham capacidade. E eu aqui me coloco à disposição, não tenho medo de desafio. Quem me viu num programa da Luciana Gimenez na Rede TV outro dia, teve a amostra daquilo que o Pai Guimarães tem condições de fazer e representar a Umbanda. E espero que outros, quando lá estiverem, possam seguir a mesma linha, seguir o mesmo comportamento, de falar da religião e não de si mesmo. Tá certo? Um abraço no coração, que nosso Pai Ogum te abençoe e abra teus caminhos. E que você possa ter o corpo fechado, protegido pela sua fé e pela crença que você tem em Deus acima de tudo e na força da natureza, que através dela é que nós enxergamos e sentimos os nossos orixás.